Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestir, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequenina fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos aplaudir a palavra de nosso Deus. Aleluia. Eu quero então pensar com você aqui, amém? O entendimento que o Espírito Santo me deu. Como vencer a ansiedade? Como vencer a ansiedade? Ansiedade é um sentimento ruim, tanto no sentido de promessas que estão para se cumprir, tanto no sentido, muitas vezes, de promessas que nós temos nesta vida. Elas não cooperam para a nossa tranquilidade, não cooperam para a nossa paz. Claro, nós estamos aqui, por exemplo, construindo um templo maior. Sim ou não? Eu, por exemplo, o que eu mais quero é estar lá em cima. Toda vez que eu vou orar, eu peço a Deus: meu Deus, me dá a condição de terminar esse templo, porque eu quero ter o privilégio de pelo menos 2, 3, 4, 5 anos, amém? Está congregando lá em cima, amém? Então, quanto mais rápido o Senhor provê condição de nós terminar esse templo, amém? Maior será o tempo que eu vou estar lá desfrutando juntamente com os amados que têm ajudado nessa obra. E aí é claro que nós temos que ter muito cuidado para que a ansiedade, amém, ela não vira um motivo de murmuração, porque a ansiedade nada mais é que uma preocupação exacerbada. Tudo aquilo que é exacerbado não faz bem para nós e pode chamar a ira de Deus sobre nós, porque quando nós estamos ansiosos, preocupados, perturbados com alguma situação, isso nos dá a conotação que nós não estamos esperando em Deus, que nós não estamos confiando em Deus. Então é muito importante que eu e você, amém, tenhamos muito cuidado na questão da ansiedade. O sábio Salomão diz, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, deve guardar o quê? O seu coração, porque é dele que procede o quê? A saída da vida. Então o nosso coração, ele é a chave de tudo. Então nós temos que estar bem, nós temos que estar tranquilo, nós temos que estar confiante, amém? Porque somente assim nós vamos estar bem e nós vamos estar sempre glorificando o nome do Senhor. Nós temos um exemplo na Bíblia
Você pode ler no capítulo 15 de Gênesis. Ali Deus pega e faz uma promessa a Abraão. Na verdade ainda era Abraão, né? Deus faz uma promessa a Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele era só ele e a Sara, né? Ele era já 75 anos e a sua mulher, né, era de 65 anos, ou seja, ele era mais novo que ele 10 anos, e eles não tinham filhos. Então, quando Deus chamou ele para fazer a promessa, ele reclamou com Deus: eu não tenho filhos, não tenho herdeiro, sou rico, sou milionário, tudo isso foi o Senhor que me deu, né? Mas quero dizer para o Senhor que quem vai herdar tudo, se eu morrer hoje ou morrer amanhã, vai ser o meu servo, o Damasceno. É ele que vai herdar todas essas coisas, porque eu não tenho filho. E aí Deus logo então fez o quê? Desafiou ele. É o mesmo. E diz: não, você vai ter um filho. Você vai ser pai. Você vai ser pai. E vai nascer de ti. Amém? A sua esposa, ela vai te dar um filho. Então, ou seja, aquilo ali mexeu com Abraão, mexeu com Sara. Mas aí se passaram os anos, né? E aí passado o quê? Passado 11 anos, eles então deram um jeitinho para Deus. Por quê? Porque eles não aguentaram esperar. Eles não aguentaram esperar. Deus fez a promessa, mas Deus não falou quando que ia cumprir a promessa. Mas Deus disse que ia abençoar ele com o filho. E aí o que ele fez? O que a mulher dele então sugeriu para ele? Que ele deitasse com a sua empregada, né? Deitasse com Agar. E de Agar nasceu quem? Ismael. Ou seja, Ismael não é da promessa de Deus. Ismael foi da vontade de Abraão e Sara. Então muitas vezes nós temos que ter muito cuidado, porque me parece que o Salmo 105:16 diz o seguinte: que de tanto pedir, Deus concedeu, mas fez as suas almas definhar. De tanto pedir, Deus deu, mas fez as suas almas definhar. Então muitas vezes nós temos que ter muito cuidado no orar, no pedir ao Senhor, para que a nossa oração ela não vire uma murmuração. Então nós temos que cada dia estar vigiando para que a ansiedade ela não tome conta do nosso coração. Por exemplo, nós estamos aguardando o quê? A volta de Jesus. É ou não é? A volta de Jesus. Muitos, infelizmente, ficam na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E de tanto esperar, eles acabam saindo, desistindo, achando que a promessa não vai se cumprir. Por quê? Porque fica ansioso. Poxa, porque aconteceu tanta coisa e as coisas não acontecem, as promessas não se cumprem. Então nós não temos que ter isso no nosso coração. O que temos que ter no nosso coração é confiança sempre. Amém, igreja? Confiança sempre, convicção sempre, porque nós servimos a um Deus vivo, santo, tremendo e cumpridor das suas promessas. Amém? Então, depois dessa breve introdução, eu quero então passar para você o que eu aprendi nesse texto aqui de como vencer a ansiedade. Primeiro, nós vencemos a ansiedade ouvindo o que Jesus está falando. Nós vencemos a ansiedade ouvindo o que Jesus está falando. Para mim e para você que gostamos de ler a Bíblia, amém? Você sabe que o capítulo 5, 6 e 7 é o grande sermão da montanha. Ali está toda a doutrina para a igreja. Foi dali que o apóstolo Paulo escreveu, amém, as 13 cartas às igrejas. Deus usou o apóstolo Paulo para trazer a doutrina, o ensinamento de como que a igreja tem que proceder, de como que a igreja tem que caminhar. E aqui Jesus está falando, depois de vários assuntos, só nesse capítulo aqui. Falou sobre oração, falou sobre como você deve ser, demonstrar sua sensibilidade, amém? Demonstrar sua sensibilidade de ajudar alguém, não para os homens, mas para Deus, e tantas outras coisas que ele foi falando. E quando chega aqui, ele então começa a dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Ele colocou que exatamente o cerne, que é a nossa vida. Que é a nossa vida.
porque nós nos preocupamos, porque todos os dias cedo, para aqueles que estão na ativa, levanta cedo e vão trabalhar, porque eles têm que cuidar do seu corpo, né? Tem que cuidar da comida, pagar as contas, e muitos ficam ansiosos. Mas Jesus está dizendo que você, nem eu, nem nós, não devemos ficar preocupados, não devemos ficar desesperados, porque ansiedade, amém, não é sinônimo, sabe, de responsabilidade. Você tem responsabilidade, você está focado na situação, é diferente de você estar ansioso. Por que nós estamos aqui todos os cultos? Por que quando nós não estamos nos cultos, nós estamos em casa concentrados sempre em Deus? Porque nós estamos esperando a volta do Senhor. Mas isso não quer dizer para nós ansiedade, porque nós cremos que nós somos salvos. Amém? A nossa consciência está tranquila, o nosso coração está seguro. Amém? Porque Ele prometeu e Ele vai buscar a sua igreja. Amém? Porque como Abraão, Isaac, Jacó, amém, que hoje está no seio de Abraão, que está aguardando o arrebatamento da igreja, assim também nós seremos salvos. Mas como nós ficamos livres da ansiedade? Ouvindo o que Jesus está falando. Ele está sempre falando ao nosso coração. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever em Filipenses 4, 6 e 7, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, né, os vossos pedidos, as vossas preocupações sejam conhecidas diante de Deus através da oração, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os meus sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Segundo, confiar no que Jesus está falando. Não basta ouvir o que Ele está falando. Nós temos que ouvir o que Ele está falando, mas confiar no que Ele está falando. Porque muitas pessoas estão na igreja e ouvem mensagem mais mensagem, né? Essa é a terceira mensagem em 72 horas, né? Ouvimos uma mensagem abençoada aqui na sexta-feira, amém? Ouvimos uma mensagem abençoada ontem aqui com a pastora Edna. Agora você está ouvindo outra mensagem. Mas não basta apenas ouvir a palavra, nós temos que confiar na palavra, confiar nas promessas de Deus. Porque Jesus, Ele continua falando, né? Vocês fiquem preocupados como vocês vão comer, como vocês vão beber, como vocês vão vestir. Olha aí as aves, olha os pássaros, eles não plantam, eles não guardam celeiro, e contudo o vosso Pai Celestial cuida de todas elas. Vocês fiquem preocupados em se arrumar, sabe? E eu quero dizer para vocês que nem Salomão desceu como os lírios do campo, que hoje existe e amanhã é lançada onde? No fogo. Ou seja, nós temos que confiar no que Deus está falando, confiar na sua palavra. É como nós temos aprendido aqui na quarta-feira, né? Jeremias escreveu, Jeremias 1, versículo 11 e 12, né? Deus perguntou para Jeremias, né? Jeremias, o que você está vendo aí? E Jeremias respondeu para Deus: eu estou vendo uma amendoeira. O que Deus falou para ele? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aleluia! Ou seja, Deus cumpre a sua palavra. O nosso descanso está nas promessas de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10, 23, né? Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ou seja, quem é que fez a promessa? É Deus. Se você ler o capítulo 6 de Hebreus, a partir do versículo 16, 17, ali você vai ver, amém? Como Deus não tinha ninguém mais alto, mais grande do que Ele, para que Ele jurasse. Ele jurou por Ele mesmo, que abençoando-nos, Ele abençoaria. Amém? Porque uma coisa é impossível, que Deus minta. Deus não mente. Se você ver, por exemplo, lá em Números, capítulo 23, né? A partir do versículo 19, ali Balaão recebeu uma oferta, né? Para poder amaldiçoar o povo de Israel. Baraque, o rei, né? Deu uma fortuna, quer dizer, a corrupção não é de hoje, não é de muito tempo. Amém? Mas e ele tentou
poder amaldiçoar Israel, mas ele chegou a uma conclusão, de que aquele que Deus abençoa, não tem como o homem amaldiçoar. Ele chegou a essa conclusão, amém? Que todas as vezes que ele ia amaldiçoar, ele só conseguia abençoar o povo de Deus, amém? Por quê? Porque Deus estava no controle. Então nós temos que sempre crer na palavra do nosso Deus. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 45 e 46, ali Jesus está dando um grande sermão. Se você ainda não leu o capítulo 7 de João, depois você lê, amém? Tremendo. E ele está dando uma mensagem tremenda, ele dizendo que ele é água viva, amém? Se alguém tem sede, venha a ele beba, ou seja, fazendo uma alusão ao Espírito Santo que hoje está dentro de mim e está dentro de você, amém? E quando chega no versículo 45, 46, as autoridades da época perguntam: vem cá, e cadê Jesus? O que vocês fizeram de Jesus? O que o soldado respondeu? Nunca homem algum falou como ele. Nunca homem algum falou como ele. Ou seja, eles não conseguiram prender Jesus por causa das palavras que saíam da boca de Jesus. Porque a palavra tem poder, amém, igreja? A palavra tem poder de transformar, amém, de mudar a nossa vida. É a palavra de Deus, segundo Romanos 10, 17, que produz fé no nosso coração. Então nós não podemos apenas ouvir a palavra, mas também, amém, confiar no que Jesus está falando. No que ele está falando. Se você ler, por exemplo, o capítulo 6 de João, a partir do versículo 66, amém? Você vai ver ali Jesus dizendo para Pedro e os outros apóstolos, depois que todo mundo tinha abandonado e ido embora para suas casas, ele perguntou: não quer vocês ir embora também não? Não quer vocês também se retirar não? O que Pedro respondeu? Para quem? Iremos nós. Só tu tem palavra de vida eterna. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Fazendo assim, irmãos, não tem ansiedade que toma conta do nosso coração. Amém? Essa paz que excede todo entendimento, ela toma conta do nosso coração. Por isso que eu creio, apesar de já estar com meus 62 anos, amém? Eu junto com vocês ainda vou dar muito glória a Deus lá em cima ainda. Amém? Ainda vou dar muito glória a Deus lá em cima, amém? Porque a promessa do Senhor, amém, ela vai se cumprir na nossa vida em nome do Senhor Jesus, amém? Terceiro, Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós precisamos e está atento às nossas necessidades. Você viu o que ele falou? Olha, todas essas coisas que vocês procuram, os gentios também procuram. Os gentios procuram. E eu sei que vocês precisam de todas elas. Ou seja, essa é a confiança que eu e você temos que ter. Que Deus sabe, amém? Das minhas necessidades. Deus sabe das minhas dificuldades. Deus sabe daquilo que eu preciso para estar bem. Então o que eu e você temos que fazer? Alimentar a confiança, alimentar a esperança, alimentar a fé, alimentar a nossa convicção em Deus. Todas as vezes que nós fazemos isto, o que nós fazemos? Dobramos o joelho. Nós dobramos o joelho, porque a oração, ela tem poder. A Bíblia diz em Tiago 5,16, né? A oração de um justo pode? A oração de um justo pode muito. A oração de um justo pode mudar tudo. Elias, amém? Ele dobrou o joelho, amém? E Deus parou o céu. Deus parou o céu. Deus fechou o céu. Ficou 3 anos e meio sem chover. Elias dobrou o joelho de novo e o céu se abriu. O Deus de Elias é o nosso Deus, igreja. O Deus que sabia a necessidade de Elias é o Deus que sabe a minha e a sua necessidade. Então, quando nós temos essa convicção, temos essa certeza, não há espaço em nosso coração para ansiedade, para preocupação exacerbada. O que nós temos que ter é sempre usar a palavra do Senhor. Se eu tenho alguma necessidade, amém? E eu sei que o pastor não pode me ajudar, eu procuro ele. Eu procuro ele.
A Bíblia diz, Romanos 12, 13. Amém? Comunicai uns aos outros as vossas necessidades. Comunicai uns aos outros as vossas necessidades. Ou seja, se eu sei que o presbítero André pode me ajudar, eu procuro ele. Se o presbítero André está com dificuldade, amém? E nós somos irmãos, somos um só corpo, amém? Aí eu posso ajudar ele me procura. Então, que por isso que na igreja, irmão, não pode ter orgulho. Amém, igreja? Na igreja não pode ter orgulho, não pode ter soberba. Amém? Porque nós somos membros um dos outros. Nós somos apenas um corpo, mas nós somos membros um dos outros. Ou seja, o coração não trabalha sozinho. É um membro importante do corpo, mas ele não trabalha sozinho. Todas as vezes, então, interligada no coração. O coração depende do rim, depende do fígado, depende de tantos outros membros do corpo. Assim também a igreja. Amém? Eu preciso da irmã Ercília, eu preciso da Fernandinha. Amém? Então todos nós precisamos um do outro. Então nós temos que confessar as nossas necessidades uns aos outros, porque um ajudando o outro, o corpo sempre vai trabalhar bem para a glória do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, igreja! Deus sabe o que nós precisamos e está atento às nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa hoje. Ele sabe. Ele está atento às suas necessidades. Se você confiar nele, se você não der lugar à murmuração, se você não ficar lamuriando, amém? Mas você abrir o seu coração, amém? E buscar de todo o seu coração. Se você for humilde e confessar, amém? Aqueles que podem te ajudar, Deus sempre vai usar alguém para nos abençoar. E nós vamos caminhar bem. Porque esse é o desejo do nosso Deus para com a sua igreja. É que a igreja caminhe bem. Deus não quer ver a igreja mancando. Deus não quer a igreja anêmica. Deus quer a igreja vigorosa. Amém, igreja? O que é uma igreja vigorosa? É uma igreja de fé, de esperança, de confiança. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que está aguardando a volta do Senhor a qualquer momento. Mas qualquer coisa que eu e você precisar para a necessidade deste mundo aqui, amém? Deus sempre vai abrir o seu bom tesouro. Qual que é o bom tesouro de Deus, igreja? O céu. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Se você ler Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus está falando: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que você espera. Deus está sempre pronto para nos dar o fim que nós esperamos. Se você ler Salmo 37, versículo 4, lá está escrito, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Mas o que eu e você tem que fazer? Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Ele fará nas nossas vidas. Por quê? Porque Ele sabe o que eu preciso. Ele conhece as minhas necessidades. Se você ler Mateus capítulo 6, versículo 8, lá diz que antes que a palavra venha nos nossos lábios, Ele já sabe o que nós vamos falar. É claro que alguns que não gostam de orar, até usam esse texto aí para não orar. É, André? Alguns que não gostam de lavar o joelho, não gostam de participar de vigília, não gostam de nada, amém? Eles já usam esse texto aí para falar isso. Ah, pastor, para que eu vou orar? Para que eu vou lavar o joelho? Se Deus já sabe o que eu preciso? Amém? Só que Deus quer ver nós nos humilhando diante dele. Amém? Porque nós somos feitos para o louvor da sua glória. Isaías 43, 7. Então Deus conta, amém? Para que nós possamos estar glorificando. E todas as vezes que eu e você dobramos o nosso joelho e nós expomos para Deus o que nós precisamos, isso glorifica o Senhor. Porque Deus é soberano. Ele não tem nada que pode vir contra Deus. Nada pode vencer a Deus. Amém? Mas Ele quer cuidar de nós.
Ele quer proteger, Ele quer sustentar, Ele quer prover. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar nos humilhando diante dEle. É o que está escrito em Tiago 4,10, né? Humilhar-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se você ler 2 Crônicas 7,14, o que está escrito lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, e o que mais, igreja? Aplauda o Senhor Jesus, aleluia! E eu aprendo aqui em último lugar, como que eu e você podemos vencer, amém, a ansiedade. Buscar a Deus, priorizar o seu reino, e buscar também a sua justiça, é a forma de nós desbloquear as bênçãos de Deus em nosso favor. Ou seja, buscar a Deus, priorizar o seu reino, priorizar a sua justiça, é a forma que nós temos para desbloquear as bênçãos de Deus para a nossa vida. Tem muitas pessoas que, embora crentes em Deus, crentes em Jesus, as bênçãos para elas estão bloqueadas. Que é isso, pastor? Mas é o que o texto está dizendo. O texto está colocando como condicional que eu e você temos que priorizar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Ou seja, para desbloquear as bênçãos de Deus para a minha vida, Deus tem que saber que o meu coração é totalmente dele. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, lá fala: quanto ao nosso Deus, Ele passa por toda a terra, para se mostrar forte e a favor daquele cujo coração é totalmente dele. Se Deus vê que o meu coração, o seu coração é totalmente dele, Ele nunca vai nos negar uma bênção. Se você ler o Salmo 84, nos versículos finais ali, você vai ver que Deus não nega, sabe, nenhum bem a ninguém, principalmente para aquele que anda corretamente. Para aquele que anda corretamente. O que é andar corretamente, pastor? É você priorizar o reino de Deus. É você buscar o reino de Deus. O reino de Deus é como está escrito em Mateus, capítulo 11, né, versículo 12, né? Lá diz que o reino de Deus é tomado à força. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, o reino de Deus é para aqueles que estão comprometidos. É para aqueles que se rendeu de verdade ao Senhor. É outra frase também, eu fico aqui vendo o louvor, eu fico vendo aqui, sabe, o que o Espírito Santo coloca na boca daqueles que estão ministrando louvor, amém, para a igreja. E foi outra coisa que Deus colocou no coração nossa irmã Letícia, quando ela disse, né, Deus tem falado, amém, que eu tenho feito pouco, eu tenho que fazer mais, eu tenho que me doar mais, eu tenho que me entregar mais. Isso é maravilhoso, igreja. Quando o próprio Deus nos convence, amém, do que nós estamos fazendo, amém, ainda não é aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Nós podemos fazer muito mais. Ou seja, é nos entregar, é nos envolver, é nos tornar parte. Amém, igreja? Você não pode ser apenas um membro do corpo, você tem que ser um membro ativo. Amém, igreja? Eu não posso ser apenas um rim, eu não posso ser apenas um fígado, eu tenho que ser um membro, mas um membro ativo, um membro que se move, um membro que faz o corpo se movimentar. É isso que Deus está falando. E quando nós temos essa postura, amém, a ansiedade vai embora. Amém? A ansiedade vai embora, a preocupação vai embora, porque o que nos faz nos sentir bem na presença do Senhor é a nossa consciência. Amém, igreja? Quando a nossa consciência está bem, quando você entende que aquilo que é para você fazer, você está fazendo, e que aquilo que você não está fazendo, você está disposto a fazer, você pode ter certeza que tudo aquilo que você pedir ao Senhor, se estiver de acordo com Ele, Ele fará na sua
vida. Ele dará a sua vida, igreja. Deus não nega nenhum bem àqueles que o amam, aqueles que o buscam de todo o seu coração. A Bíblia diz em Hebreus 10, 35 e 36, né? Não lanceis fora a vossa confiança, porque ela tem um grande e abundado galardão. E aí o versículo 36 diz, né? Depois de nós havermos feito tudo o que é para fazer, devemos ter o quê? Perseverança, paciência. Quando nós fazemos isto, amém? A ansiedade, a preocupação exacerbada, ela foge do nosso coração. Quando Abraão entendeu isto, ele viveu as promessas do Senhor. Ele viveu as promessas do Senhor. Ele não teve apenas Isaac. Sara deu para Isaac. Mas depois que Sara morreu, diz que ele casou com uma mulher chamada Quetura e teve mais 6 filhos com ela. Isso depois de 120, 130 anos. Amém? Eu quero o vigor de Abraão. Aleluia. Oh, glória. Amém? Abraão viveu quantos anos mesmo? 1 ano menos que o Salmo 119. 175 anos ele viveu. Amém? Salmo 119, 176 versículos. Amém? Ou seja, ele viveu 175 anos. E ele teve ainda mais 6 filhos com uma mulher chamada Quetura. Por quê? Porque ele descansou em Deus. Ele esperou em Deus. Ele se tornou amigo de Deus. Ele tornou meu pai. Ele se tornou seu pai. Amém, igreja? Toda pessoa que é crente em Jesus é filho do crente Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 8. Ou seja, então buscar, priorizar, amém? O reino de Deus e a sua justiça é a forma que desbloqueia as bênçãos de Deus em nossas vidas. Eu, por exemplo, como pastor da igreja, eu tenho observado muitas pessoas que se dedicando, se entregando, não perde um culto, está sempre proativo, né? Está sempre proativo, quer sempre fazer, quer sempre se colocar na brecha, amém? Ou seja, essa pessoa pode fazer como Ezequias, não é? Deus falou com Ezequias: prepara a tua cama, prepara a tua casa, você vai morrer. O que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede e falou assim: lembra que eu sempre fui fiel à tua casa. O que Deus fez? Mandou o profeta voltar, volta lá, diz para Ezequias que eu não vou matar ele não, ele não vai morrer não, além de não morrer, eu vou prosperá-lo e vai viver mais quantos anos, igreja? 15 anos, aplauda ao Senhor Jesus. Deus tem promessa, amém? Para aqueles que atentam para a palavra do Senhor. Se você ler Números capítulo 14, versículo 24, ali você vê que no capítulo 12, capítulo 13, Deus tinha falado com Moisés para poder mandar o pessoal lá, escolher um de cada tribo, né? Ir lá olhar a terra, ver como é que era a terra lá. E aí eles foram lá e viram a terra, correram com risco, amém? Porque os homens maus estavam lá, os Gergazeus, Perizeus, todo tipo de erros que você imaginar aí, estava lá. E eles foram e observaram. E aí eles fizeram o relatório, sim ou não? Então 10 chegou e disse: olha, realmente a terra é muito boa. Olha, nós trouxemos aqui um cacho de uva aqui, gastou 6 homens só para fazer esse cacho de uva. E é tão bom que o negócio lá é bom. Mas tem um porém: lá tem gigante. Lá tem uns homens lá que parecem gigante. E nós, aos olhos deles, é como que é a mesma igreja? Como gafanhoto. Nós somos como gafanhoto, ou seja, eles se diminuíram. Eles não confiaram em Deus. Eles não esperaram em Deus. Mas teve 2 que foi diferente. Esses 2, qual era o nome deles? Josué e Caleb. Eles fizeram um relatório diferente, dizendo que todo aquele gigante que estava lá seria o próprio pão deles, porque Deus era com eles. E Deus se agradou do relatório de Josué e Caleb.
E Números 14, 24 diz que Caleb então se apropriou da cidade, da terra que ele desejou. Qual foi a terra que ele desejou? Hebron, amém? E ele tomou posse dela, por quê? Porque em Caleb houve outro espírito. Deus gosta de pessoas que têm o Espírito de Deus, amém? Espírito de Deus. Você não pode carregar em você espírito de desânimo, espírito de incredulidade, espírito de desobediência, espírito de indiferença, espírito de carnalidade. Fora! Amém! Porque você tem que estar em mim e em você é o espírito de Caleb. Amém, igreja? O espírito de Caleb agradou ao nosso Deus. E se nós temos esse espírito espalha, manda fora toda a ansiedade do nosso coração, amém? Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Aleluia! Glória a Deus! Ouvir o que Jesus está falando, confiar no que Jesus falou, ter convicção de que Jesus sabe do que nós precisamos, buscar, priorizar o reino de Deus e a sua justiça, é o que vai desbloquear as bênçãos do nosso favor e vai expurgar toda a ansiedade do nosso coração, amém? Fique de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Eu vou orar com você e pela sua família agora, em nome do Senhor Jesus, amém? Se você tem algum familiar que você quer ver crente, pastor, eu quero ver meu filho crente, eu também quero ver meu filho crente. A minha alegria, a minha satisfação, a minha realização pastoral é quando eu vejo o Lucas aqui firme, dando glória a Deus, mais fervoroso do que eu, amém, igreja? E eu vou ver isso pela minha fé, pela minha nora, né? E pela fé de todos aqui que têm orado por ele, amém? Sabia que a nossa fé tem olho? Então, pelo olho da minha fé, eu já vejo o Lucas aqui liberto, transformado, restaurado, amém? Como nosso presbítero André, alegre, feliz aquela igreja. Como nosso obreiro Wellington, feliz, alegre aquela igreja. É assim que vamos ver em nome do Senhor Jesus, amém? Se você tem um ente querido, comece a glorificar o Senhor, comece a clamar o Senhor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Deus trouxe o nosso coração. O nosso coração, meu Pai, está cheio de alegria. O nosso coração está cheio de fé. O nosso coração está cheio de confiança. O nosso coração está cheio de esperança. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas, muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nossas vidas, meu Pai. Então, neste momento, Senhor, aplica a tua palavra em nosso coração, meu Pai. Nos ajuda cada dia, Senhor, da glória, viver, praticar, ó Pai, a tua palavra. Neste momento, ó Pai, eu uno a minha fé com a fé dos teus servos, das tuas servas, ó Pai, que ora, que clama, que suplica, que invoca ao Senhor pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu neto, pela sua neta, ó Pai, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo Deus, em nome de Jesus. Salva, liberta, transforma, restaura, regenera, repreenda Satanás, repreenda os demônios, ó Pai. Oh, meu Senhor, agora, eu creio no milagre, eu creio na bênção, eu creio na vitória, eu creio no teu agir, eu creio no teu manifestar, meu Pai. Oh, meu Senhor da glória, que toda força maligna que tem prendido esse homem na sua casa, que tem prendido esse filho, que tem prendido essa filha, essa esposa, está repreendido no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Nós, Pai, profetizamos a libertação, a transformação, a restauração, a regeneração dessa pessoa. Como um dia, meu Pai, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos fez, ó Pai, uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu Pai. Então ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, opera o milagre, e cada um de nós, ó Pai, possamos voltar para nossos lares, com nosso coração alegre, nosso coração tranquilo na Tua presença, meu Pai. Nós tomamos posse das bênçãos do Senhor, meu Pai, e que a nossa família seja alcançada pelo Teu amor, pela Tua graça, em nome do
Senhor Jesus. E amém. Toma posse. Descansa no